Então, vamos lá, gente. Ó, aí pela definição, né? Porcentagem é a razão entre uma quantidade ou grandeza em relação a outra de base 100. A gente quer representar em forma de porcentagem, né? Então, sempre vai tentar chegar nessa definição, né? De chegar numa base 100 aqui. Então, para isso, a gente multiplicou a fração toda por 25, né? Então, aqui também por 25. Então, a gente ficou com 25 sobre 100. Na prática, a gente tem frações equivalentes. Chegando aqui, né, a gente viu que eu posso representar isso aqui como sendo 25%. Isso foi nossa aula de ontem, né? Isso era uma forma de fazer. A outra forma de fazer, que a gente mostrou, era dividindo 1 para 4, né? Dividindo 1 para 4, a gente colocaria um 10 no dividendo, colocaria um 0 e uma vírgula aqui. Aí 10 dividido para 4 dá 2, na aproximação aqui, multiplicando 2 vezes 4 dá 8. Aí 2 de novo, coloca o 0 e divide. Então aqui deu 5 assim, ó. Então o 1 sobre 4 era a mesma coisa que 0,25, né? Que a gente viu que dá para fazer assim. Então 1 sobre 4 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Daí então a gente pode dizer que isso aqui é 25%, né? Quer dizer, o 1 é 25% de 4, tá? Então essa era a linguagem que a gente precisava aí para entender. Aí, meu povo, a gente colocou uma outra questão, né, com base nessas porcentagens, tá? A outra questão que a gente aplicou aqui, ó, era que falava assim, ó, numa turma de 40 alunos, né, 25 são moças e 15 são rapazes. Aí queria saber quais eram os percentuais correspondentes de moças e rapazes, tá? E aí o que a gente poderia colocar então? Que as moças, né, elas eram 25, né, do total, que era 40, né? Então a gente teria isso aqui. Se quisesse, a gente poderia dividir também, né? Se fizesse a divisão, aqui, ó, eu não vou fazer passo a passo, porque demora, mas vocês podem fazer aí com calma, tá? A gente divide o 25 para 40, era uma possibilidade, tá? Aí dava 0,625. Como a gente quer colocar só em porcentagem, né? Então isso aqui, ó, as moças eram 62,5, né? Eu estou colocando sobre 100, tá? Só deslocando a vírgula para cá, duas casas. Então ficaria assim, ó. E aí a gente poderia dizer que as moças eram 62,5%, tá? Então era um caminho. Para achar os rapazes, a gente poderia fazer 100 menos 62,5, tá? Que daria 37,5% para os rapazes também. Tá? Então era um caminho. Na linguagem matemática, que fala assim, calcula as porcentagens. Aí 10% de qualquer coisa por cento de, a gente pode pegar aqui, ó, e fazer nessa porcentagem, né, que eu estou chamando aqui de P, a gente poderia fazer 10, né, sobre 100, assim, ó, de 240, né, a gente viu que dá para fazer assim. E aí, dessa forma aqui, eu poderia cancelar esse zero com isso, né, cancelava esse com isso, ó, e aí essa porcentagem, né, aqui ficaria 1 sobre 1, ó, continua dando 1, né, vezes 24, né, então a porcentagem aqui seria 24, isso aqui a gente viu ontem também. Da mesma forma aqui, ó, essa porcentagem que eu estou chamando de P, poderia ficar igual, da mesma forma, né? 20 sobre 100 vezes 240, né? E aí, cancelava o zero com zero do final, o outro zero com zero do final, né? Aí ficou a porcentagem, então ficou 2 vezes 24, que era igual a 48, tá? Então, a gente acharia isso desse jeito, tranquilo? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente poderia fazer assim também, ó, 20%, né? 20 sobre 100 de 120, e aí a gente rapidamente resolvia, né, isso daqui. Então, 20% de 120 era 2 vezes 12, né? Dava 24, tranquilo? Isso era um caminho. Se a gente quisesse ainda, poderia fazer por regra de 3, né, que a gente viu que dá para fazer. Aqui, ó, a gente ia indicar os valores, né? Os valores, e iria indicar aqui as taxas, né? Os percentuais. Aí o que a gente fazia aqui, ó? Eu diria que o 120, né, ele seria 100% do valor de referência citado. E aí a outra taxa que eu tenho é 20, né? E eu quero saber quanto que corresponde a essa parte aí, né, que é a porcentagem, eu posso chamar simplesmente de X. Aqui a gente poderia cancelar assim, ó, né? E aí eu faria 10 vezes X,
igual a 120 vezes 2, né, que dava 240. E aí o x, então, seria 240 dividido por 10, assim, ó. Aí a gente podia cancelar isso aqui, e aí a gente tinha que esse x era 24, dessa mesma forma que a gente achou aqui. Tá? Seria o caminho distinto aí para fazer tudo isso. Dona de casa, né, obteve um desconto de 10% em um aparelho de TV que custava R$ 1.500, que é o valor que ela pagou, né? Aí, ó, a gente então teria algumas opções de resolver, né? Por exemplo, a gente poderia pegar aqui pela regra de 3 o valor e a porcentagem, né? Aí esses valores, a gente poderia pensar no valor que ela pagou, né? O valor que ela pagou, ou melhor, o valor de custo, né? Que era 1.500, isso aqui era 100% do valor ali, né? Da venda. E aí ela teve um desconto de 10% nessa taxa aqui. Se ela teve um desconto de 10%, ela iria pagar então só 90% desse valor, tá? Então 90%, a gente teria aqui um preço X, tá? Que seria pago. Então assim, a gente poderia resolver também, já achar diretamente esse resultado, né, de quanto ela iria pagar pela compra toda. Aí, ó, 10 vezes X, fazendo meio pelos extremos, né? Aí ficava 1.500 vezes 9, desse jeito. Aí, para finalizar, né, a gente teria 1.500 vezes 9, não vou multiplicar porque eu sei que dá para dividir por 10 aqui, tá? Aí a gente pegava simplesmente assim, ó, e aí fechava aqui, né? Aí ficou 150 vezes 9. Aí você faria as contas de 150 vezes 9, né? 150 vezes 9. 150 vezes 9. Se tiver com calculadora, vocês fazem. Aí esse aqui, ó, deu 1.350, né? Como era em reais, aqui a gente devolve centavos no final, tá? Então, a gente fez essa conta também ontem, né? Conta bem interessante. Dava para fazer de diversas formas, né? Uma das formas era botar a taxa de 10% aqui, aí você acharia o desconto, né? Depois que você achasse esse desconto, né, que ia ser de R$ 150, você subtraía dos 1.500 que já tinha. Se não quiser, você faz como a gente já fez aqui, ó. Você colocaria direto só o valor, o percentual a ser pago, né? Já que teria um desconto de 10%, você desconta 10 aqui dessa taxa de 100 e fica 90. Então, aqui já seria o valor que você iria pagar, que nesse caso era R$ 1.350, tá? Aí, meu povo, a gente mostrou outra questão que era no mesmo sentido, né? Só que aqui, ó, nessa questão, a gente já estava falando ali basicamente o valor que a pessoa pagou, mas a gente não sabia o preço original do produto, tá? Aí estava assim, uma dona de casa obteve um desconto de 10% em um aparelho de TV, sabendo que o valor pago foi de 1.350. Qual era o preço inicial do produto? Tá? Então, era uma questão que a gente podia fazer. Com base nisso, ó, também a gente poderia fazer o valor, né, por regra de 3, e aqui a gente faria as porcentagens correspondentes, né? A gente não sabia quem era quanto que valia esse produto, né? Eu vou chamar isso aqui de capital, tá? Que é o C. Aí eu sei que isso aqui era 100%, né? O valor que a gente obteve ali, 1.350, ó, coloco assim. E aqui eu sei que teve um desconto de 10%, então eu só paguei 90%, tá? Era um caminho. Então aqui eu paguei só 90% do produto. Aí de novo eu faço meio pelos extremos, ó. Cancela isso com isso, no final a gente pode, né? Você sabe pela regra do cancelamento. Aí ficou C vezes 9, 9C, que é o capital aí, que é o todo, né? O quanto custou. Aí, gente, olha só, vai ficar 1.350, ó, 1.350, né? Vezes o 10. Então ficaria assim, ó, nesse cálculo. Então esse capital, que é o valor original do produto, né? Ele ficava 1.350 vezes 10, dava 13.500, né? Dividido por 9, tá? Então era a forma de achar o valor original do produto. E aí desse jeito, ó, a gente dividiu, né? 13.500, 13.500 dividido por 9, aí você acharia o valor que o produto custou, né, originalmente, que era R$ 1.500, tá? Então, era uma forma de fazer, tudo bem? Então, poderia ser assim. Aí falar, professor, e se não quisesse fazer assim, tinha outro caminho? Tinha outro caminho. Esse outro caminho era você equacionando, né? Equacionar, você ia chamar o valor original de x, sei lá. Então, você teria um x que teve um desconto, ó, o desconto que teve foi 10% desse valor original. Então, 10% de x. 10 sobre 100
de x é assim, ó. A igual ao valor que você teve no final, 1.350. Então, poderia equacionar desse jeito, tá? Aqui dava para cancelar isso, ó. Então, ficou x menos 1x, né, sobre 10, igual a 1.350. Tá? Então, poderia ser feito assim. Só que aqui você teria que tirar o MMC, tá? Poderia tirar dos dois lados ou tirar de um lado só. Tirando só de um lado, eu preciso lembrar que aqui tem 1, né? Então, divido 10 para 1, aqui dá 10. Aí, vou multiplicar aqui, ficou 10x menos. Divide 10 para 10, aqui vai ficar só 1, ó. Aí, 1x vai ficar só x aqui. Aí, 1.350, pode ser. Aí, aqui em cima, a gente, ó, subtraía. Ficava 9x, né? Sobre 10, igual a 1.350, assim também. Aí, no último passo, passava o 10 para lá, né? Multiplicando, então ficava 9x igual a 1.350 vezes 10 dava 13.500, né? Aí, finalmente, era só passar o 13.500, aqui tem mais um zero. Era só passar o 9 dividindo aqui tudo, né? Então, quando fosse dividir tudo, ó, a gente chegaria no mesmo resultado que a gente chegou aqui pelo outro cálculo que eu fiz usando a regra de 3, tá? Então, a gente chegaria assim, ó. Então, vocês poderiam usar também a questão das equações, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, eu mostrei para vocês também ontem uma forma da gente deduzir uma formulazinha, de repente, para fazer os cálculos, se quiser, né? Utilizando essa ideia da regra de 3. Aí, aqui nas porcentagens, a gente tem três coisas, que é o capital, que é o todo, né, que a gente chama. A porcentagem, que é uma parte desse todo, então esse capital eu chamo de C, a porcentagem eu chamo de P, que são números, tá? São números reais. Aí a gente tem o I, que é a taxa, tá? Então a gente chama essa taxa de I, tá? Que é uma linguagem na matemática que a gente usa tanto na porcentagem quanto no juro. Aí se eu fosse fazer a regra de 3, como eu acabei de fazer com vocês, ó, eu teria aqui os valores, né? E as taxas correspondentes. O capital seria sempre 100%. Isso aqui é uma parte do capital, né? Que a gente chama de porcentagem, que é o P. Ele teria a sua taxa aqui, que é uma taxa geralmente menor do que 100%. Aí eu faço meio pelos extremos. Fazendo meio pelos extremos, eu teria 100P igual a C vezes I, né? E aí eu posso passar esse 100 dividindo depois, ó. Ficaria assim, ó. 100P's igual a C vezes I, tá? Aí no último passo, que é 100, eu passaria esse 100 para cá, dividindo. E quando eu passasse 100 dividindo, eu chegaria nessa conta, tá? Ficaria assim, ó. Então, aqui é uma fórmula para eu achar uma parte do todo, que é essa porcentagem que a gente chama, tá? Que é aqueles mesmos cálculos que eu fiz por desconto e tal, então você poderia fazer por aqui. Nessa mesma configuração, gente, às vezes, a questão vai fornecer para vocês a parte do todo e o capital, e que é a taxa. Então, eu posso usar a mesma ideia da regra de 3, se quiser, ou eu posso aplicar uma fórmula assim, ó. Eu multiplico essa parte do todo por 100 e divido pelo capital, tá? Aí eu já acho a taxa em porcentagem, tá? Lembrando sempre que a taxa é aquele símbolo de porcentagem que a gente tem. Então, quando eu for achar o I, vai ser taxa. Se eu for achar o P e o capital, não tem taxa ali envolvido, beleza? Professor, e se eu for achar o capital, como é que eu faço? Olha só. Para achar o capital aqui, ó, eu passaria o 100 para cá multiplicando e passaria o I dividindo isso tudo. Então, ficaria assim, ó. 100P dividido por I. Aí, se eu multiplicar a parte do todo vezes 100 e dividir pela taxa, eu acho quanto que era o capital original, tá? Era um caminho. Vou mostrar a aplicação disso aqui não, vou mostrar para vocês a parte que faltou da aula de ontem, né, que a gente precisava ver, que é um negócio chamado de fator de aumento e fator de redução, tá? Esse fator de aumento e fator de redução é basicamente quando a gente tem um problema inicial, e aí esse problema inicial, né, esse produto, melhor dizendo, sofre um aumento ou uma redução, e a gente quer saber quanto que foi o valor final disso, tá? Aí eu falei para vocês que esse é uma taxa inicial que tem, e aí como vai ter um reajuste, a gente precisa fazer cálculos, tá? Ó, como é que vai ficar esse valor final, então? Ele vai ser o valor inicial, né, que você tinha ali, isso se for uma taxa de aumento, tá? A gente tem taxa de aumento e taxa de redução. Então, multiplica o valor inicial vezes 1 mais I, a gente vai ver que esse I aqui, ele vai ser geralmente um número decimal, tá? E aí a gente vai achar quanto que vai dar esse valor final após um aumento ocorrido. Se for uma redução, né, a gente vai partir de um valor inicial e vai ter uma taxa de redução. Redução é diminuição, tá? Aí como é que vai ficar? Vai ser um menos I, tá? Que a gente vai ver como é que isso acontece também
Então, multiplica o valor inicial vezes essa taxazinha aqui, a gente tem o valor final, tá? Vou já colocar uma questão aqui para a gente poder fazer essas aplicações. A loja de artigos esportivos fez algumas alterações nos preços de seus produtos, né? Aí o preço de um tênis de corrida passou de 350 para R$ 420. O kimono, esqueci de colocar aqui, eu acho que tem acento. Ah, não, o kimono está certo. O kimono de judô, que custava 280, passou para 196. Aí calcula os percentuais de aumento e de redução em cada caso. Poderia fazer esses cálculos, né? Aí, olha só, o produto que era de 350 passou para 420, né? Então, o que aconteceu? Aumentou R$ 70. Só que a gente quer ver, esses R$ 70, por exemplo, qual seria essa taxa de aumento, né? A taxa você lembra que é em percentual. Aí eu poderia fazer assim, ó, para verificar, né? 350, né, tá para 100%, que era o valor inicial. E aí um valor de 70, qual é a taxa em relação aos 350 iniciais, né? Aí faria, ó, meio pelos extremos, né, no caminho. E aí quando chegasse por aqui, ó, a gente teria esse cálculo, né, que seria 20%, tá? Então, o produto ali sofreu um reajuste, né, um aumento de 20%, tá? Então, poderia olhar aqui desse jeito para a parte desse aumento que ocorreu, tudo bem? Então, era um caminho que a gente tinha. E aí, meu povo, o que mais que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia ainda, né, se quisesse, colocar isso aqui, ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, a gente já viu, né? 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20, tá? E bem aqui na questão inicial, eu falei para vocês que a gente tem essas taxas de aumento aqui, ó, que a gente, que pela regra do aí que está nos livros, fala que é 1 mais i, a gente pega o 1 e acrescenta i. Quem é o 1, gente? O 1 é 100%, né? Então, o 1 é 100%, que é a referência que eu tinha inicialmente, e esse i é a taxa que acrescentou, tá? Por isso que a gente fala de fator de aumento. E aí, beleza, ó. Por que a gente faz isso aqui, ó? Então, eu tenho que o fator de aumento em relação ao produto inicial, que era 1 mais i, então tá, ó, eu tenho que esse i aqui era o 0,2 ou 0,20. Então, eu pego o 1, né, somo com esse 0,2, vai dar exatamente 1,2. Aí você fala, professor, para que isso serve? Para que isso serve? Eu vou mostrar para vocês bem aqui, ó. É com relação ao aumento que teve, né? Vamos supor, ó, você estava em 350, né? E aí, isso aqui era o valor inicial, certo? Esse era o valor inicial. E aí eu quero obter um reajuste, né? Esse reajuste aqui, no caso, de 20%. E eu queria ver quanto que era o valor final, né? Aqui a questão já diz que o valor final era 420, mas a gente vai ver então, tá? Então, isso aqui era o valor final, tá? Esse valor final aqui, supondo que nós não soubéssemos, como era que a gente obteve o valor final direto, gente? Direto, direto, direto. A gente teria um caminho, né? Seria somar os R$ 70 correspondente à taxa de 20%, né? Dos 350. Ou a gente poderia fazer o seguinte, ó. 350, e isso aqui era o valor inicial, beleza? Multiplicado por quê? Multiplicado, ó, por essa taxa aqui, ó, a taxa de 1,2, tá? 1,2. E aí, se eu fizesse isso, é aquela fórmula que eu botei para vocês agora há pouco aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, valor final é valor inicial mais 1, que multiplica 1 mais i, né? 1 mais i, que é essa coisa que eu mostrei para vocês bem aqui, que a gente chegou, tá? Que é um caminho, tá? Então, isso aqui é para a gente achar já o valor direto, quanto que daria ali, né, o valor final disso tudo, tá? Que a gente também poderia obter pela regra de 3 simples normal. Isso aqui são caminhos para a gente encurtar nosso trabalho. Aí, se vocês multiplicarem aqui, ó, é porque eu estou com pouco tempo, então eu vou fazer direto, tá? 350 vezes 1,2, você vai achar direto o valor de 420, tá? Dessa forma, tudo bem? Então, você iria achar direto esse valor de 420, porque isso aqui ele sofreu um reajuste de 20% para mais, tá? Então, se é um aumento, vai ficar 1 ponto alguma coisa. Se é uma redução, vai ficar um valor menor do que 1, tá? A gente já vai ver no próximo exemplo. Então, isso aqui, meu povo, isso aqui, ó, era com relação a esse dado aqui do texto, né, que foi falado assim, ó, o preço de um tênis de corrida, né, passou de 350 para 420, né? E aí a gente viu que a taxa de aumento, então, foi de 20%, né?
produto saiu de 350 foi para 420. Então, a gente viu que se eu soubesse a taxa, por exemplo, eu tenho um produto que custa 350, eu quero saber quanto que ele custa se aumentar 20%. Então, eu multiplico 350 vezes 1,2 ou 1,20, tanto faz, eu chegaria em direto 420, tá? Esse era o caminho. Aí tem o próximo, ó. O kimono de judô, que custava 280, passou a custar 196, né? Calcula os percentuais, está pedindo só os percentuais de aumento, aqui nesse caso agora vai ser um percentual de redução, porque o produto diminuiu, tá? Então a gente poderia fazer normalmente, né, achar os percentuais, os 280 está para 100%, assim como o 196 está para X, aí o X seria a taxa percentual de desconto, certo? A gente faria pela regra de 3, como eu fiz esse, era um caminho. Mas, se a gente quiser, ó, a gente pode fazer por outro caminho. Tá. Deixa eu só mostrar ainda para vocês sobre aquela parte da questão anterior sobre o kimono, né? O kimono não, do tênis. Eu poderia achar a taxa de forma até mais rápida, tá? Como é que eu posso achar a taxa, gente? Né? Já que foi dado o valor final e o valor inicial, eu divido o valor final para o valor inicial, tá? Se eu fizer a divisão do valor final para o valor inicial, eu acho que exatamente a taxa de aumento, tá? Quanto foi que aumentou? 1,2 é 120%, quer dizer, os 100 já era o que existia do produto original, e os 20 foram o aumento, foi o aumento que ocorreu, tá? Então, o aumento aqui no caso seria só o que vem após a vírgula, que era de 20%. Tranquilo? Então, a gente pode fazer assim também. Aí, deixa eu ver aqui se a gente faz a outra questão, porque eu não fiz o rabisco desse. Ó, aí eu vou fazer bem aqui para a gente poder, então, visualizar melhor, tá? Olha só, aqui estou na parte do kimono, tá? O kimono que custava 280, se a gente quisesse, eu já acharia a taxa, tá? Eu já acharia essa taxa aí de forma direta. Aí, olha só, essa taxa, ó, o valor final sobre o valor inicial. Eu posso obter a taxa também assim, ó, se eu não quiser fazer a regra de 3 simples, tá? Ó, essa taxa, então, valor final, 196 dividido para 280, assim, ó. Né? Então, a gente teria desse jeito. 196 dividido por 280. Ó, 196 dividido por 280. No meu aqui deu 0,7. Taxa de 0,7. Tá? Seria assim, ó. E aí a gente teve aqui a taxa de desconto, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, na prática aqui é 70% do valor inicial, né? Seria a taxa que a gente teria. Aí, meu povo, aqui está pedindo a taxa, então na prática aqui o 0,7, o que isso quer dizer? Que a gente teve um desconto a partir de 100%, né, para chegar a 0,7 de 30%, tá? Então a gente teria assim, ó, a gente tem uma coisa assim, ó, 1 menos I é igual a taxa, né, que a gente viu, ó, é igual a essa taxa, tá? Aí se eu quero realmente saber quanto que é o desconto, aí eu vou pegar esse aqui e vou passar para o outro lado, então vai ficar menos I, vai ficar 0,7 menos 1, assim, ó, desse jeito, ó, menos 1. Aí eu posso até colocar 1,0 e tal, né? Aí menos I vai ficar 0,7 menos 1, ó, vai ficar 0,3, assim, ó. Só ficou negativo, né? Aí, só que não pode ser negativo, então multiplicava por menos 1. Então, I era 0,3, que era a mesma coisa, né, que 30%, tá? Então, nesse caso, esse produto aí sofreu um desconto de 30%, tá? No caso do kimono. Então, seria 30% de desconto ocorrido, né, no produto para que ele chegasse ao valor de 195. Cálculos percentuais sucessivos. Marcos e Débora são produtores rurais. Em agosto, produtores rurais, afirmação. Em agosto, eles tiveram uma safra de 2.500 abacaxis. 2.500 abacaxis. De agosto para setembro, a produção aumentou 20%. 20%. Mas de setembro para outubro, houve uma redução de 15% na safra produzida. Quantos abacaxis foram produzidos no mês de outubro, né? Que foi essa parte aí do mês de setembro para outubro, que teve a redução. Cálculos percentuais sucessivos, é quando acontece vários aumentos ou várias reduções. Aqui que a gente pode fazer, ó. A gente pode verificar os aumentos, como eu falei para vocês, ó. Os aumentos aqui, eu pego um e acrescento essa taxa, né? Então, 20, né? 20% é a mesma coisa que 0,2, tá? Então, eu vou ter um aumento, ó, com a taxa de 1,2, né?
Assim, ó, a taxa de aumento aqui foi essa, ó, e a taxa de redução, ela foi igual a quanto? Ó, aí vai ficar quanto? Que, na verdade, você lembra que isso aqui era 1 mais o I, né? Que o I era 0,20. Então, se eu somar o 1 com mais isso aqui, vai dar isso. Aí a taxa de redução lá na parte que a gente viu anteriormente, que era 1 menos o I. Então, aqui eu vou fazer 1 menos 15. Só que 1 menos 15 vai dar 0,85, tá? Então, só para depois você dar uma olhadinha com calma. Aí, como era que eu ia verificar, então, a quantidade de abacaxis ali nessa parte produzida, né? Ele falava para a gente, ó, que inicialmente, né, no mês de agosto, tinha 2.500 abacaxis, ó. Então, a gente tinha assim, ó, 2.500 abacaxis vezes 1,2, tá? 1,2. Aí, se eu multiplicar por 1,2, que é a taxa de aumento que ocorreu, aí eu vou verificar a produção de setembro, né? Então, a produção de setembro aqui, se nós multiplicarmos, ó, a gente vai chegar em 2.500 vezes 1,2. Gente, isso aqui é a forma de você chegar rapidamente no resultado que você quer, tá? Então, isso aqui, ó, dava 3.000 abacaxis, tá? Ó, isso aqui era 3.000 abacaxis no mês de setembro, tá? Aí, para o mês de outubro, o que aconteceu? Teve uma redução, tá? Teve uma redução para o mês de outubro. Então, a redução foi de quanto? De 15%. Então, ficou 1 menos 15, né? Que deu 0,85. Aí, bastava que você viesse aqui, ó, e você multiplicasse por 0,85 também, ó. 0,85. Aí, você já teria direto o valor ali obtido, né, do quanto seria a produção do mês de outubro, tá? Por isso que a gente chama de taxa, né, cálculos percentuais sucessivos, tá? Então, a gente teria aumentos, reduções, então a gente basicamente só verifica essas taxas de aumento e taxa de redução. As taxas maiores que 1 são taxas de aumento, as taxas menores que 1 são taxas de redução, beleza? Então, aqui, se quiser, eu já fiz essa primeira multiplicação, né? Isso aqui era 3.000, ó, multiplicado por 0,85, tá? Então, a gente multiplicava isso aqui, aí a gente ia ter o valor. Se vocês multiplicarem, então, 3.000 vezes 0,85, 5,0. Perceberam? Ó? Então, essas taxas, elas servem para que a gente não fique perdendo tempo naqueles cálculos intermediários, tá? Para que a gente rapidamente chegue num cálculo final, tá bom? Então, as taxas servem basicamente para isso, para você adiantar os cálculos.